Eu sou o professor Jorge Miguel. Estou fazendo algumas gravações que eu estou chamando de aula. O meu propósito é fazer várias gravações, colaborando assim com aqueles que têm curiosidade pela literatura, com os alunos, aqueles que prestam vestibulares, aqueles que prestam concursos. As primeiras gravações estou fazendo sobre os Lusíadas. Já fiz as armas e os barões assinalados, a primeira aula, a proposição. A segunda, já falei sobre Inês de Castro, aquela dama assassinada em Coimbra. A terceira aula, eu falei sobre o gigante Adamastor. Depois eu falei sobre a partida das naus, quando sai de Belém, Vasco da Gama, rumo ao descobrimento das Índias. Falei sobre a fermosíssima Maria, esposa de Afonso XI, da Espanha, filha de rei de Portugal. A famosíssima Maria, mulher, irmã, esposa, solicita ao pai, rei de Portugal, que socorra seu marido que está sendo invadido pelas tropas de Marrocos. Afonso IV ouve o pedido e socorre. E agora, no corpo dos Lusíadas, há um episódio famoso chamado A Ilha dos Amores. A Ilha dos Amores é um prêmio que, segundo o autor Camões, o prêmio que os deuses conferem aos descobridores do mundo, aqueles que incorporaram o mar à civilização de então. Essa é a Ilha dos Amores. A Ilha dos Amores é uma ilha paradisíaca, com cachoeiras, lagos, rios, praias, frutas, verduras, tudo que é de ameno e de saudável. Nesta ilha, Vênus, a deusa maior do amor, colocou as ninfas do oceano para o casamento e a união com os heróis portugueses, realizando então a profecia de Baco, que os portugueses tornarão deuses. Então, a Ilha dos Amores é o encontro dos portugueses que já cumpriram sua missão, partindo de Lisboa, contornando o Cabo da Boa Esperança e chegando até as Índias, e nesse retorno encontram uma ilha maravilhosa, criada pelos deuses para dar o prazer sensual aos portugueses como vencedores. Essa ilha, ela tem alguns significados. O primeiro deles observa o seguinte: não se trata de um prêmio espiritual. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, houve uma cerimônia, a realização da primeira missa. A primeira missa católica se celebra no Brasil. É um prêmio, é uma homenagem, é uma honraria. Aqui não. Aqui o prêmio é pagão, sensual, erótico. Trata-se então de uma postura humanista. Aquele mesmo humanismo que depois reaparece com Voltaire no Iluminismo. É o homem, o centro do universo. Homem que decide as leis a que tem que obedecer. Universo esse entregue aos homens e ele conduz o universo sem nenhuma influência da parte celeste para suas realizações. Prêmio pagão dado pelos deuses. Prometeu
havia dominado e descoberto o elemento fogo. Ícaro descobriu e consagrou o elemento ar. Vasco da Gama descobriu e consagrou o elemento água. Merece, então, o prêmio dos deuses. Essa é a Ilha dos Amores. Tem um significado importante para a glorificação do homem. É o humanismo. É também o prêmio à própria obra que Camões está escrevendo, que está terminando. Já estamos, então, no canto 9. A obra tem 10 cantos e a Ilha dos Amores se estende a todo trecho, ao trecho maior do canto 9, prolongando-se um pouquinho pelo canto 10º e concluindo a obra. É sua consagração. Texto tão lembrado pelos professores, texto tão conhecido, vale a pena ouvir algumas estrofes. Eu selecionei 9 estrofes, melhor, 8 estrofes, para serem então declamadas e interpretadas pelo professor. Canto 9, estrofe 64. Nessa frescura tal desembarcaram já das naus os segundos argonautas, onde pela floresta se deixavam andar as belas deusas como incautas. Algumas doces cítaras tocavam, algumas harpas e sonoras flautas, outras com os arcos de ouro se fingiam seguir os animais que não seguiam. Nessa frescura tal desembarcaram, nessa frescura tal, assim, um bosque, uma praia, com um lago nessa ilha, com verduras, com frutas. Nessa ilha paradisíaca, nesta frescura ilha desembarcaram, já das naus os segundos argonautas. Está chamando os portugueses de segundo argonauta ou argonautas. Por que segundo? Porque primeiro foram os gregos, na nave Argos, que conquistaram algumas ilhas. Camões, lá no início dos Lusíadas, ele fala uma coisa distinta. Ele diz: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Então, está dizendo que aquelas navegações não têm mais sentido perante as navegações que eu canto agora, no século XVI. Aqui ele está dizendo que somos os portugueses os segundos argonautas, meramente em nomenclatura. Então é uma perífrase, é um circunlóquio para designar os portugueses, os segundos argonautas. Já das naus os segundos argonautas, onde pelas florestas se deixavam andar as belas deusas como incautas. As meninas, deusas, moças, que estavam à ilha, ele está dizendo que se procediam como incautas, quer dizer, despreocupadas. Mas como está colocando a conjunção como, é que como se estivessem despreocupadas, porque há um fingimento de despreocupação. Elas sabem a tarefa que lhe impôs Vênus, é satisfazer os portugueses, mas são incautas. Algumas doces cítaras tocavam. Cítaras é um antigo instrumento feito mais ou menos parecido com a lira. Algumas harpas e sonoras flautas, que também se escreve da maneira que vocês estão vendo, flautas. Outras com os arcos de ouro fingiam seguir os animais que não seguiam.
arcos de ouro. É o arco com a qual as ninfas fazem sua caça de ouro. E por que seguir os animais que não seguiam? Fingimento. Estão fingindo seguir os animais, mas não há qualquer intenção de seguir. Ela já sabe qual é a função dela nessa ilha: satisfazer sensualmente os heróis portugueses. Essa estrofe, ela obedece rigorosamente à norma renascentista, às regras do classicismo. É bom observar isso porque a técnica que se coloca no texto é uma técnica dificílima, dificílima. Quer dizer, é uma obra de arte. A primeira palavra, o primeiro verso, rima com o terceiro e com o quinto. O segundo verso rima com o quarto e com o sexto. E, finalmente, os dois últimos, o sétimo e o oitavo, rimam. Essa regra, ela existe nas 8.816 versos que ele escreve na obra Os Lusíadas. Mais ainda, cada verso, o professor aqui só abre a boca 10 vezes para falar o primeiro verso. São 10 sílabas poéticas. Em todas as 10 sílabas poéticas, chamada decassílabos heróicos, parando a pausa na sexta sílaba e na 10ª sílaba, e a sexta sílaba que recebe a pausa é uma palavra importante no verso, e a 10ª sílaba que recebe a pausa é uma palavra importante no verso. Essa regra é uma regra renascentista camoniana, oitava real ou oitava camoniana. Vamos ver a segunda estrofe que eu escolhi para vocês deste famoso texto, A Ilha dos Amores. Assim lhe aconselhara a mestra esperta que andassem pelos campos espalhadas, que vista dos barões a presa incerta se fizessem primeiro desejadas. Algumas, que na forma descoberta do belo corpo estavam confiadas, posta a artificiosa fermosura, nuas lavar-se deixam na água pura. Assim, lhe aconselhara a mestre esperta. A mestre esperta não é outra senão Vênus, a deusa do amor. Esse conselho deu a mestra esperta. Observa, deu a elas esse conselho de ficar mais ou menos industriosas, fingidas para os portugueses. Um tanto difícil não se entregar repentinamente. Assim lhe aconselhara a mestra esperta que andassem pelos campos espalhadas, pela praia e pela ilha, pela praia, pelos lagos espalhadas, que vistas os barões a presa incerta se fizessem primeiro desejadas. Era preciso que o herói português visse nas ninfas a incerteza ainda de um relacionamento. Olha o que ela diz, a deusa, que à vista dos barões a presa incerta, ainda é duvidoso o contato sensual, se fizessem primeiro desejadas. Era preciso despertar nele o erotismo para depois consumar qualquer intimidade, qualquer relação. Algumas que na forma descoberta do belo corpo estavam confiadas, algumas confiavam no belo corpo. Por conseguinte, não precisavam de vestimenta. Então, algumas que na forma descoberta, nuas então, do belo corpo estavam confiadas, posta a artificiosa fermosura, quer dizer, colocando no chão a artificiosa fermosura, que são as vestimentas, tira a roupa, joga ao chão, porque confia no seu corpo, nuas, lavar-se deixam na água pura. Mais uma estrofe. Sigamos essas deusas e vejamos
se fantásticas são, se verdadeiras. Isto dito, velozes mais que gamos, se lançam a correr pelas ribeiras, fingindo as ninfas vão por entre os ramos, mas mais industriosas que ligeiras, pouco e pouco sorrindo e gritos dando, se deixam ir dos galgos alcançando. Sigamos estas deusas. Sigamos quem? Os nautas, os argonautas, os heróis portugueses, aqueles que descobriram o caminho das Índias, os premiados. Sigamos essas deusas. Que deusas? Essas ninfas que habitam essa ilha paradisíaca. Tétis é uma delas. Sigamos essas deusas e vejamos se fantásticas são, se verdadeiras. É possível que seja uma ilusão de ótica, como o oásis no deserto? Seria fantasia, seria fantasmas ou são verdadeiras? Isso dito, velozes mais que gamos, gamos é servos, veados, na rapidez do animal. Isto dito, mais velozes que gamos, se lançam a correr pelas ribeiras, quer dizer, pelas margens, então, dos lagos, se lançam a correr pelas ribeiras, fugindo as ninfas, vão por entre os ramos, mas mais industriosas que ligeiras. Essa corrida, então, é falsa. Industriosas é com ardil, com manha. Então, a corrida não é tão veloz como se pode cuidar. Não é como alguém que tem a vontade de escapar da conquista de outrem. É alguém que está querendo a conquista de outrem e de uma maneira ardil, manhosa, mais industriosas que ligeiras, pouco a pouco, sorrindo e gritos dando. Olha lá. Gritos dão, sem dúvida nenhuma, mas sorrindo. O grito está mais perto da fuga, mas o sorriso está mais próximo da junção de ambos. Se deixam ir dos galgos alcançando, e galgos é cão de caça de lebre. Então, se dão, se deixam serem alcançadas pelos galgos. Tal a fúria dos portugueses na corrida para alcançar as deusas, as ninfas. Mais uma estrofe. Vai me acompanhando e veja a beleza da estrofe, a beleza do humanismo renascentista, sensual e pagão. Nada há nesse texto de cristão, de católico, o que podia se imaginar, já que Portugal, católico, sai em busca das Índias, então poderia ser um prêmio espiritual, mas é um prêmio pagão, humanista aos descobridores. De uma, os cabelos de ouro o vento leva correndo. De outra, as fraldas delicadas, acende-se o desejo que se ceva. Nas alvas carnes súbito mostradas, uma de indústria cai e já releva, com mostras mais macias que indignadas, que sobre elas, empecendo, também caia quem a seguiu pela arenosa praia. De uma, os cabelos de ouro o vento leva. Então, os cabelos loiros, de ouro, o vento leva. Ou seja, os cabelos vão aos ventos, balançando e se movendo. De outra, as fraldas delicadas também se vão com o vento. Fraldas delicadas são as peças íntimas da mulher, que com o vento também se esvai.
Acende-se o desejo que se ceva nas alvas carnes súbitos mostradas. Quer dizer, acende-se o desejo se fomenta, aumenta o desejo sensual nas carnes súbitos mostradas, aquela que há pouco viu que o vento levou, que os cabelos sobre os ombros estão demonstrando. Então, acende-se o desejo que se ceva, que se conserva, que se demonstra, que alimenta nas carnes súbito mostradas. Uma de indústria cai, uma de ardil, de manha, de artifício cai e já releva a queda, não dá muita importância a ela, com mostras mais macias que indignadas, que sobre ela, empecendo também caia, quem a seguiu pela arenosa praia. Ou seja, empecendo é fazendo com que o outro também caia. Então o herói corre atrás da ninfa, ela cai de indústria, de ardil, de manha, ela cai e faz com que ele, o herói, tropece sobre ela e caia sobre ela. É isso que está escrito, com mostras mais macias que indignadas, que sobre ela, empecendo, quer dizer, tropicando também caia, aquele que a seguiu pela arenosa praia. Outros, por outra parte, vão topar com as deusas despidas que se lavam. Elas começam súbito a gritar, como que assalto tal não esperavam. Umas, fingindo menos estimar a vergonha que a força, se lançavam nuas por entre o mato, aos olhos dando o que as mãos cobiçosas vão negando. Outros, quer dizer, outros heróis portugueses, por outra parte, vão topar, quer dizer, encontrar de repente com as deusas despidas que se lavam. Topar, o encontro sem querer. Elas começam súbito a gritar, como que assalto tal não esperavam. Esse como aí já dá ideia de fantasia, como assalto tal não esperavam a vista desses homens. Fingimento. Umas fingindo menos estimar a vergonha que a força. Quando eu estimo menos a vergonha que a força, eu estou estimando mais a força do que a vergonha. Então, não estão com tanta vergonha. O que ela estima é a força. Então, umas, fingindo menos estimar a vergonha que a força, se lançam nuas por entre o mato, aos olhos dando o que as mãos cobiçosas vão negando. Então, nuas, partem, correm para o mato e agora, então, deixam à vista a nudez, mas vão negando, como diz o último verso, o que as mãos cobiçosas vão negando. Ainda nega o toque, o encontro, mas não nega a visão do corpo da ninfa. Outra, como acudindo mais depressa à vergonha da deusa caçadora, esconde o corpo na água. Outra se apressa por tomar os vestidos que tem fora. Tal dos macebos há que se arremessa vestido assim e calçado, que com mora de se despir, a medo de que ainda tarde a matar na água o fogo que nele arde. Outra ninfa, acudindo mais depressa à vergonha da deusa caçadora. A deusa caçadora é Diana. O dia de Diana é dia 15 de agosto, o mesmo dia que celebramos o dia de Nossa Senhora. Diana é a deusa conhecida pela sua virgindade e pudor. Diz a lenda
que após ter assistido a um parto, prometeu a si mesma nunca se casar para não ter as dores do parto. Então a Diana é conhecida como a deusa virgem de pudor. E o que está dizendo o autor aqui? Outras deusas, como acudindo mais depressa à vergonha da deusa caçadora, então com pudor, esconde o corpo na água esconde o corpo na água. Outra se apressa por tomar os vestidos que tem fora. Então, para esconder o corpo, uma vai à água, mergulha na água. A outra toma o vestido que estava à margem do lago. Tal dos macebos que se arremessa vestido assim e calçado. Há então um herói fora da água, como a ninfa se atirou à água para esconder o próprio corpo, ele então, embora esteja ainda vestido e calçado, se atira no lago. Por quê? Porque ele tem medo que desapareça o amor sensual, desapareça a vontade, desapareça o fogo da paixão e rapidamente, sem tirar o calçado e sem tirar as vestes, mergulha na água. É isso que o autor nos diz aí, assim, tal dos macebos que se arremessa, vestido assim e calçado, que com a demora de se despedir, há medo de que ainda tarda, medo de que? A matar na água o fogo da paixão que nele arde. Já não fugia a bela ninfa tanto por se dar cara ao triste que a seguia, como por ir ouvindo doce canto as namoradas mágoas que dizia: volvendo o rosto já sereno e santo, toda banhada em riso e alegria, cair se deixa aos pés do vencedor, que todo se desfaz em puro amor. A ninfa fugia. Por ardil, por manha, falsamente declarava que não estava entendendo, que se escondia, fugia pela mata, mergulhava nas águas para encobrir o corpo, mas agora essa estrofe diz: já não fugia a bela ninfa tanto, por se dar cara ao triste que a seguia, também por topar já em sua frente o triste que a seguia. Como por ouvir o doce canto as namoradas mágoas que dizia, atrás correndo, o herói português vai cantando a moça, vai seduzindo a moça, vai falando palavras doces a ela, vai homenageando, vai elogiando o corpo. Então, como para ouvir o doce canto, esse doce que os jovens hoje dizem, doce da cantada, do amor, da conquista, da sedução. Então, como por ir ouvindo doce canto as namoradas mágoas que dizia, volvendo o rosto, já sereno e santo, angelical e santificado, toda banhada em riso e alegria, esse verso é exageradamente, hiperbolicamente sensual. Toda banhada em riso e alegria, cair se deixa aos pés do vencedor, que todo se faz em puro amor. Está chamando o conquistador de vencedor. Então é uma batalha entre a sedução e a conquista. É muito comum ouvir ou ler uma poesia de Camões e ele chamar a menina, a donzela que está fazendo elogio de amor, de inimiga. É essa o palco do amor, o sedutor e a sedutora, aquela que está sendo seduzida. E por conseguinte, se desfaz de um puro amor, então se deixa cair aos pés do vencedor, aquele que com as suas palavras e conquistas conseguiram a união íntima entre o vencedor
e a vencida agora. Última estrofe. E observa que estrofe bonita. E quantas lições de moral ela vai nos dar. Observa a estrofe última que eu selecionei para vocês desse episódio A Ilha dos Amores. Oh, que famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves, que ira honesta, que em risinhos alegres se tornava. O que mais passam na manhã e na sexta, que Vênus com prazeres inflamava, melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. Oh, que famintos beijos na floresta, famintos, exagerados, em grande quantidade, como aquele que está com fome. Que famintos beijos na floresta, nesse paraíso escolhido pelos deuses para premiar os portugueses. Oh, que famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que soava. E que mimoso choro que soava. O choro é mimoso, é provocado pelo mimo. É um choro em que não existe a dor, é provocado pelo mimo, pela carícia. E que mimoso choro que soava, que repercutia na ilha, na floresta. Que afagos tão suaves, e que ira honesta, que em risinhos alegres se tornava, risos alegres de alegria. O que mais passam na manhã e na sexta, e a sexta é o horário da tarde, o que mais passam na manhã e na sexta, quer dizer, de manhã e à tarde, que Vênus com prazeres inflamava, e Vênus está presidindo tudo, está inflamando, está tirando suas flechas de amor, está inflamando o amor entre os casais, que Vênus com prazeres inflamava, melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. Melhor é experimentá-lo que julgá-lo, bem melhor do que a censura, mas julgue quem não pode experimentá-lo, do que a censura moral, do que tornar o ato como pecaminoso, como indecente, e com as palavras que se fazem sobre aqueles que não têm o prazer do relacionamento amoroso, censurando a relação de terceiros. Não consideremos um pouquinho as malícias que se fazem em torno das relações íntimas. Diria quem censura: será que nossa colega não é muito jovem para um namorado tão velho? Ou o contrário, não é tão velha para um namorado tão jovem? Camões responde: o amor é melhor experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. Em toda aula eu faço uma intertextualidade. E, para terminar, eu vou escolhi um texto de Olavo Bilac, chamado Tercetos de Amor, em que ele também faz uma sedução, o que os jovens diriam hoje, uma cantada. Nós vimos uma sedução lá atrás. Estamos relatando um fato do final do século XV. Agora, vamos ver uma cantada, entre aspas, que os jovens costumam falar, do século XX, começo do século XX. Olavo Bilac. Noite ainda, quando ela me pedia entre 2 beijos que me fosse embora, eu, com os olhos em lágrimas, dizia: espere ao menos que desponte a aurora. Tua alcova é cheirosa como um ninho, e olha que escuridão lá por fora. Como queres que eu vá triste, sozinho, casando a treve o frio de meu
respeito ao frio e à treva que há pelo caminho? Ouves? É o vento, é um temporal desfeito. Não me arrojes à chuva e à tempestade, não me exiles do vale de teu leito. Morrerei de aflição e de saudade. Espera até que o dia amanheça. Aquece-me com a tua mocidade. Sobre o teu colo, deixa minha cabeça repousar como há pouco repousava. Espera um pouco, deixa que amanheça. E ela abria meus braços e eu ficava. E já amanhã, quando ela me pedia que de seu claro corpo me afastasse, eu com os olhos em lágrimas dizia: não pode ser. Não vês que o dia nasce, a aurora em fogo e sangue as nuvens corta? Que diria de ti que me encontrasse? Ah, nem me diga que isso pouco importa. Que pensariam vendo-me apressado, tão cedo assim, saindo da tua porta, vendo-me exausto, pálido, cansado, e todo pelo aroma de teu beijo escandalosamente perfumado? O amor, querida, não exclui o pejo. Espera até que o sol desapareça. Beija minha boca, mata-me o desejo. Sobre teu colo, deixa minha cabeça repousar como há pouco repousava. Espera um pouco, deixa que anoiteça. E ela abria meus braços e eu ficava. Espero ter contribuído um pouco para o seu conhecimento humanístico. Obrigado.